2, 3. Nem picanha, nem café! 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 O deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, PL, voltou a viralizar nas redes sociais, desta vez atacando a fala do presidente Lula, que sugeriu boicotar alimentos com preços abusivos. Embora em evidência mais uma vez, o parlamentar se limita ao engajamento digital, enquanto outros congressistas tentam capitalizar politicamente o tema. Entre eles, Hugo Mota, presidente da Câmara, que afirmou nesta sexta-feira que é preciso dar uma resposta ágil e responsável para conter a alta dos preços. Mas Mota cai em contradição. Em julho do ano passado, ele votou contra o PLP 68, que previa isenção de impostos sobre a carne dentro da reforma tributária. Com bonés ridículos e slogans como "Queremos comida barata novamente", parte dos bolsonaristas tenta empurrar o discurso de alta nos preços, omitindo que votaram contra a isenção de mais de 40 itens da cesta básica. Pior ainda, apoiaram um governo marcado pela fila do osso. Pessoas em situação de vulnerabilidade esperando um caminhão de lixo para coletar restos de alimentos. Na semana passada, Jair Bolsonaro causou polêmica por falar um absurdo, dizer que é uma grande mentira que pessoas passam fome no Brasil. Questionado, ele recuou e afirmou que alguns passam fome. A publicação de Tiago Bagatin resume bem essa hipocrisia da oposição. Comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Estava escrito no boné dos deputados que votaram contra a reforma tributária do Lula, que zerou os impostos dos alimentos da cesta básica. Escreveu sobre um vídeo de uma cena patética dos bolsonaristas na Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista para a Rádio Cidade de Caruaru, nesta sexta-feira, que não é possível corrigir 7 anos de má administração em 2 e destacou algumas medidas para conter a alta dos alimentos, entre elas a recuperação do salário mínimo, mesmo sob o protesto da direita na época. Olha, Renata, você tem toda a razão e você há de lembrar que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. Vocês acompanharam isso, noticiaram isso. E desde que o presidente Lula assumiu, há apenas 2 anos, o salário mínimo estava R$ 1.100, já foi reajustado para R$ 1.508. Obviamente que você não consegue corrigir 7 anos de má administração em 2. Mas eu penso que o presidente Lula, com o compromisso que tem com as pessoas que precisam mais do Estado, já começou uma política de valorização do salário mínimo. Sob protesto do pessoal da direita. Você sabe que o pessoal que ataca o presidente Lula e que manteve o salário mínimo congelado, não queria o reajuste acima da inflação. Mas o presidente Lula bancou essa proposta e, mais do que isso, Renata, o presidente Lula corrigiu a tabela do imposto de renda, que também estava há 7 anos congelada. Então, o governo Bolsonaro, ele cobrava impostos de quem ganhava até 2 salários mínimos. E o presidente Lula acabou com isso, reajustando a tabela do imposto de renda. E agora quer ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, justamente para que as famílias possam enfrentar os custos, né? O custo de vida, sobretudo a questão da cesta básica. A partir de 2027, os governadores não vão mais poder cobrar ICMS da cesta básica. Então isso é muito importante, que hoje alguns estados, sobretudo no Sudeste, cobram impostos sobre a cesta básica. E nós aprovamos uma reforma tributária para acabar com o ICMS, inclusive da carne, né, que fica mais cara por causa da cobrança de impostos estaduais. Então, tudo isso está sendo... todas essas providências estão sendo tomadas porque, evidentemente, o presidente Lula tem um compromisso
com essa agenda, mas são 2 anos apenas em que nós geramos 3 milhões de postos de trabalho, já reajustamos pelo 3º ano consecutivo o salário mínimo acima da inflação, corrigimos a tabela do imposto de renda, acabamos com os impostos federais e estaduais sobre a cesta básica, estaduais a partir de 2027, tudo isso para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo do Nordeste. A declaração de Haddad vai de encontro com a publicação de Gustav Ramsky, que escreveu: esses deputados bolsonaristas que querem comida barata novamente, entre aspas, não são os mesmos que votaram contra a isenção dos impostos da cesta básica, não, né? Haddad também destacou a queda do dólar e a previsão de safra recorde deste ano como reflexo do preço dos alimentos para as próximas semanas. Se aumentar o salário mínimo é uma das formas de garantir que o trabalhador mantenha o seu poder de compra. Agora, no final do ano passado, nós tivemos uma ocorrência que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. E isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo inteiro. As moedas perderam valor. Agora, se você acompanhar o que está acontecendo, o dólar está perdendo força, já chegou a 6,30 o ano passado e hoje está na casa dos 5,70 e poucos. Então, isso também colabora para a redução do preço dos alimentos no médio prazo. Por quê? Porque apesar de nós sermos grandes exportadores de alimento, quando você exporta o alimento, você exporta em dólar. Então, se o produtor aqui está recebendo mais em reais, em virtude do dólar ter se apreciado, isso acaba tendo impacto nos preços internos. Então, também a política que nós estamos adotando para trazer esse dólar para um patamar mais adequado também vai ter reflexos nos preços nas próximas semanas. Em terceiro lugar, o Plano Safra. O Plano Safra do presidente Lula o ano passado foi o maior da história. E nós vamos colher a safra agora. A partir de março, nós vamos começar a colher essa safra. Agora, a safra vai ser recorde. Nós vamos colher como nunca colhemos alimentos e também grãos e tudo mais. Tem o ciclo do boi também, que está no final, e isso tudo vai ajudar a normalizar essa situação. Mas veja bem, você tem que levar em consideração a situação que o presidente Lula assumiu. E todos os preços hoje, mesmo tendo sido elevados no último período em função desses fatores, seca, inundação no Rio Grande do Sul, dólar, eleição do Trump e tudo mais, eles ainda estão abaixo do que o presidente Lula herdou do governo Bolsonaro. Então, vamos continuar tomando as medidas de aumentar o salário mínimo, corrigir a tabela do imposto de renda, melhorar o poder de compra do salário, baixar o dólar e melhorar a safra para combater os preços altos. O ministro da Fazenda fez questão de comparar a situação do país atualmente com a situação do final do governo Bolsonaro. Mas, Renata, quanto estava a taxa de desemprego 2 anos atrás? Quanto estava a taxa de inflação 2 anos atrás? Quanto estava o salário mínimo 2 anos atrás? Eu não estou pedindo para lembrar de coisas de 10, 20 anos atrás. Estou pedindo para lembrar coisas de 2 anos atrás. Obviamente que eu estou aqui reconhecendo, e o Partido dos Trabalhadores é o primeiro a reconhecer, que nós temos muito a fazer, muito a recuperar do que foi destruído. Isso aí não tem a menor dúvida. Estamos trabalhando dia e noite para isso. Estamos levando universidade, estamos levando escolas técnicas, creches, hospitais, retomamos o PAC. Nós geramos 3 milhões de empregos nos últimos 2 anos. A economia cresceu em 2 anos 7%. Sabe quanto tempo levava para crescer 7% a economia no período anterior? Levava 5 anos. Agora nós crescemos em 2 anos. Nós estamos com a menor taxa de desemprego da história. Então, eu não estou aqui fazendo propaganda de números aleatórios. Isso são números oficiais, apurados pela imprensa, apurados por organismos independentes. Não é o governo que está dizendo.
Então é a menor taxa de desemprego, é a maior geração de empregos em 2 anos, é o maior crescimento em 2 anos dos últimos 10 anos. Agora, tem muito para fazer, obviamente. Então nós temos que olhar, na minha opinião, para a gente não desanimar e não passar uma ideia equivocada, é olhar para trás, e para trás não é para 10 anos atrás, é para 2 anos atrás. Pega a inflação, pega desemprego, pega o salário mínimo de 2 anos atrás e compara. Agora, tem o que fazer? Muito o que fazer. E não vai faltar energia do presidente Lula para nos exigir, nós que somos colaboradores dele, a entregar mais e chegar o ano que vem com um país muito melhor do que ele recebeu, que é o compromisso dele. Haddad também falou sobre o preço do combustível, que é outro fator que impacta o dia a dia da população. O dólar voltando ao normal, depois da eleição do Trump, da eleição do Trump teve uma disparada do dólar. E você sabe que a gente importa gasolina, né? E diesel. Então, isso tem reflexo no preço. Agora, de novo, compara com o preço de 2 anos atrás. O preço hoje da gasolina e do diesel no posto está mais baixo do que de 2 anos atrás. Então é óbvio que você tem aumento da produção, você tem ativação das refinarias. As refinarias foram privatizadas pelo Bolsonaro. Você já viu o empresário não querer lucrar em cima da população? Quando você privatiza uma refinaria, ela vai gerar lucro para quem comprou, né? Então você tem que tomar... Isso não foi feito pelo governo Lula, foi feito pelo governo anterior. Você lembra que os postos de gasolina da BR eram da Petrobras. Hoje não são mais da Petrobras. O Bolsonaro vendeu. Então a gente tem que ter clareza de que você não conserta um país que foi destruído em 2 anos. Agora, ainda assim, o preço do combustível hoje no posto de gasolina está mais barato do que o do Bolsonaro. É só pegar as fotos e as notícias que vocês mesmos deram 2 anos atrás. Eu repito, tem muita coisa para fazer. Você não reconstrói o país em 2 anos. Mas comparando com o que a vida estava 2 anos atrás, eu acho que o avanço é muito significativo.